21 de setembro. São Mateus, apóstolo e evangelista. Como sucedia entre os judeus, Mateus, filho de Alfeu, usava 2 nomes. Chamava-se também Levi. Exercia as funções de publicano, o cobrador de impostos em Cafarnaum, não longe da fronteira que separava os estados de Herodes Antipas dos de seu irmão Filipe. A profissão era das menos honrosas. Todos consideravam mais ou menos ladrões os cobradores e os seus chefes, e os fariseus, sobretudo, tratavam-nos como pecadores publicanos. Foi um desafio direto à opinião pública o fato de o Salvador associar o publicano Mateus ao seu apostolado, como mais tarde o ir se alojar em casa de Zaqueu, outro membro dessa classe desprezada. Conta o Evangelho que, tendo curado um paralítico, Jesus se afastou e viu, sentado no telônio, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: "Segue-me." E ele, levantando-se, seguiu. E aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa com Jesus e com os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: "Por que motivo come o vosso mestre com os publicanos e pecadores?" Mas Jesus, ouvindo isto, disse: "Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Ide e aprendei o que quer dizer: quero misericórdia e não sacrifício, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores." Mateus 9, versículos 9 ao 13. A partir desse momento, Mateus perde-se no colégio apostólico e não volta a atrair a atenção sobre a sua pessoa. Com os outros apóstolos, foi testemunha da ascensão do Senhor e estava no cenáculo no dia de Pentecostes. Transformado pela efusão do Espírito Santo, converteu-se, como os colegas, em arauto da mensagem de Cristo e, depois de a ter espalhado, talvez durante uns 20 anos pela palavra, decidiu escrevê-la. Escolheu para isso o aramaico, língua que tinha suplantado o hebraico e na qual Jesus se tinha exprimido. Esta versão aramaica, que era dirigida aos judeus da Palestina, não chegou até nós. Só possuímos a tradução grega feita em fins do 1º século, e a essa que, colocada à frente dos nossos livros sagrados, damos o nome de Evangelho segundo São Mateus. Os escritores da antiguidade cristã não têm opinião unânime sobre a região em que o primeiro dos evangelistas exerceu o seu apostolado, nem sobre a forma como terminou os seus dias. No Evangelho de São Mateus, há um belo resumo de todo o Evangelho. É o Sermão da Montanha, que reproduz inteiramente, enquanto os outros evangelistas só citam alguns trechos. É o sermão que se inicia com as 8 bem-aventuranças. O único objetivo do homem é a felicidade. Jesus Cristo veio unicamente proporcionar-nos os meios de realizá-lo. Colocar a felicidade onde deve estar é a fonte de todo o bem, e a fonte de todo o mal é colocá-la onde não deve estar. Se o Sermão da Montanha é o resumo de toda a doutrina cristã, as 8 bem-aventuranças são o resumo de todo o Sermão da Montanha. Se Jesus Cristo ensina que a nossa justiça deve sobrepujar a dos escribas e fariseus, o ensinamento está contido na seguinte sentença: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Se vos recomendo não maltratardes com palavras o vosso próximo, é por efeito da brandura do espírito pacífico ao qual foi prometido o reino e qualidade de filhos de Deus. Bem-aventurados os puros de coração. Amemos também o jejum, quando encontramos nosso principal alimento na verdade e na justiça. As bem-aventuranças constituem, pois, o resumo do sermão inteiro, mas um resumo aprazível, porque a recompensa está ligada ao preceito, o reino dos céus, sob vários nomes admiráveis à justiça, à felicidade e à prática. No ano de 1080, Santo Alfano, arcebispo de Salerno, lá descobriu as relíquias de São Mateus, apóstolo e evangelista. Apressou-se em comunicar o achado ao Papa Gregório VII, que o felicitou, e com ele toda a Igreja Católica, numa carta datada do dia 18 de setembro, na qual recomenda ao bispo que as preciosas relíquias sejam dignamente veneradas. São Mateus, rogai por nós. Também hoje comemora-se Santa Efigênia e Beata Bernardina.